eu chamo Amélia Barreira, nasci em Soajo, já há alguns anos, e os meus pais não eram daqui, os meus pais eram de Vieira do Minho, vieram para aqui porque o meu pai era guarda florestal. E então foi-lhe dada uma zona de reflorestação para ele fazer, e ele veio aqui para a zona. Foi muito agradável, eu vivia sempre no meio do monte. E foi muito bom. Não achei que perdi nada. Também na altura, mesmo nas aldeias, não havia muito, não é? Havia o contacto com as pessoas, que eu não tinha tanto, e havia sempre alguma diversão, mas eu limitei-me um bocado então àquele espaço que é muito bonito, que é 6 ou 7 km daqui, que é em dos Outeiros, que infelizmente está ao abandono, que era um sítio muito engraçado. Tinha uma casa muito bonita, com um quintal, um viveiro, muito jardim, estava muito, muito bonito. Um cantão de floresta espessa, muito, muito bom. Entretanto, depois eu casei, vim morar para Soajo, porque entretanto o meu marido tinha regressado do Canadá e lembrou-se de abrir um restaurante em Soajo. Então, pronto, comecei a trabalhar na restauração, não é? E porque ele já tinha um restaurante no Canadá. Já vinha do ramo. Comecei a trabalhar na restauração. Naquela altura, isto em 80, não havia turismo em Soajo. Havia muitos residentes. Soajo era uma terra com muita gente. E depois tudo se estava a desenvolver. A parte de eletrificação, do telefone, portanto, estavam a começar a desenvolver-se e a vir esses serviços por aí acima. Então, havia muita gente. E também foi no auge da imigração começar a ter dinheiro e começar a construir casas. Então havia muita construção também. Tinha-se dado 25 de Abril há pouco tempo e ainda andava assim toda a gente muito, muito animada e muito, muito irrequieta alguma. O Parque Nacional tinha nascido em 71, relativamente há poucos anos, não é? Eu acho que o Parque Nacional nasceu ali um bocado em má época, porque a gente ainda estava... Nos primeiros anos as pessoas estavam com aquela ideia ainda de serviços florestais, tudo continuou na mesma, nada se modificou, houve algumas coisas, mais para o lado do Gerês, eles investiram mais na zona do Gerês, com os arranjos, que depois aquilo até acabou por ir para o abandono. E aqui não se fez grande coisa. Mas depois veio o 25 de Abril e as pessoas acordaram ali um bocado. Não foi talvez da melhor maneira, não é? O Parque Nacional também portanto, começou a querer criar algumas regras, porque foi então a altura de começar a construção em Soajo, e começou a criar algumas regras que tinham que ser, não é? Como é óbvio. Mas as pessoas, algumas não aceitavam muito bem essas regras. Depois às vezes não funcionava assim tão bem, não é? Porque as pessoas também não foram muito bem esclarecidas. Eu acho que a parte dos colaboradores, dos técnicos do Parque Nacional, que tiveram alguma culpa. Porque afinal estavam a lidar com pessoas que não eram muito bem informadas, não é? E deviam de ter aqui alguma sensibilidade de as sensibilizar, de as chamar a atenção de uma maneira mais, em vez de impor regras ou qualquer coisa, porque depois era muito chato querer construir uma casa e não ter
e ter que obedecer às regras que o Parque Nacional lhe impunha. Sem lhe dar qualquer tipo de colaboração, porque podiam ter um técnico, um colaborador que dissesse assim: olha, temos aqui 3 ou 4 projetos, vocês escolham, ou pode haver aqui uma alteração, mas podemos fazer aqui um ajuste, não é? Não, as casas tinham que ir à aprovação do Parque Nacional, depois levavam um tempão a sair dali para fora, porque tinham que obedecer às regras deles. E que às vezes até nem iam muito bem de encontro à nossa arquitetura suajeira ou à arquitetura mais de montanha. As pessoas revoltavam-se um bocado, não é? Porque quem naquela época trazia 200 ou 300 contos para investir em soagem à maneira deles, não é? Porque não tinham saído daqui há 10 ou 20 anos e não estavam preparados. Estavam com a ideia, como quando foram, não é a ideia que eles levaram daqui, era a ideia que eles tinham quando voltavam, não é? Não tinham acompanhado muito a evolução da zona e então aquilo às vezes não era muito fácil, não. Mas pronto, olha, conseguiu-se fazer alguma coisa. Depois eles também, a questão do parque deixou de pressionar tanto e deixou-os mais um bocado à vontade. Porque aquilo não estava a funcionar muito bem, não. Entretanto, eu vim para Soagem na mesma época, eu vim para Soagem nessa mesma época e pronto, abri um restaurante então, como já tinha dito. E continuei. Na altura, o início foi realmente o pessoal da zona, que eram os meus clientes, não eram? Os possíveis clientes do restaurante eram da zona. Depois, mais tarde, começou a aparecer turismo. Eu acho que daí o parque foi realmente uma mais-valia, porque havia pessoas mesmo do estrangeiro, ingleses ou holandeses ou de outra nação qualquer, que vinham à procura do Parque Nacional. E a partir daí as pessoas começaram-se a perceber, as que estavam mais atentas, que a marca Parque Nacional vende, não é? Pronto. E então, sim, começou a aparecer muita gente. E depois, é engraçado que quase chegavam primeiro os estrangeiros que os portugueses. Eu às vezes fico muito triste e quase zangada quando vejo pessoas muito jovens não saber onde fica o Parque Nacional. Fico mesmo, mas acontece, já tem acontecido. E então, pronto, e os primeiros turistas que apareceram em Soagem eram de uma empresa inglesa para estar 3 dias em Soagem. E eu conversei com o marido e disse, naquela altura trocavam-se cartas, era tudo por carta, mandaram-nos umas cartas, e então, o que vamos fazer? E eu disse, eu vou tentar arranjar alojamento para eles. E falei com pessoas que tinham casas grandes e depois os filhos já tinham saído, e eles tinham quartos vagos em casa. E então disse, vocês eram capazes de alugar um quarto? Sim, houve muita gente a disponibilizar-se. E que eu até nem estava à espera, porque até pessoas nem necessitavam de alugar o quarto. Mas sim, e eu também tinha quarto, tinha uma casa grande, tinha uma cunhada que também tinha uma casa jeitosa e arranjava ali 6 ou 7 quartos e eles começaram a ficar assim. E andava de servi-lo o pequeno almoço e o almoço no restaurante. Entretanto, depois nasceu a Casa do Adro, mais tarde, eles começaram a ir, sim, já começaram a ir para a Casa do Adro, que era o único alojamento que havia em Soagem, e iam comer ao restaurante. Depois, mais tarde, já começaram a aparecer, estas casas apareceram em 95. Esta e 5 ou 6. Isto foi um projeto através do líder,
E então criaram ali uma estrutura de 5 ou 6 casas e criaram o turismo da aldeia. Turismo da aldeia, que era um núcleo de casas, eram 5 ou 6. E então aquilo funcionou muito bem. Entretanto, criámos uma associação em que também servia de central de reservas. Essa parte funcionou muito bem. As casas tiveram um acolhimento muito, muito bom, mesmo depois para as pessoas, para qualquer tipo de turismo ou turista. E foi muito agradável. Depois começaram a nascer outras, eu já tenho outra quase pronta e funciona muito bem. E hoje os turistas que vêm para cá são mais portugueses ou continuam sendo os estrangeiros? É assim, antes da pandemia, no verão, são mais estrangeiros. Porquê? Porque os estrangeiros alugam muito, eu falo por mim, não é? Alugam muito cedo, fazem reservas com muita antecedência. E então, a partir de janeiro, começamos a receber reservas para o verão. Quando os portugueses chegam e querem reservar, às vezes já não há. Eu acho que é esta a razão, não é mesmo porque eles não queiram vir. Mas, por exemplo, o ano passado, depois os estrangeiros, eu já tinha as minhas casas quase alugadas para o verão, cancelaram as reservas e os portugueses vieram. E eu trabalhei muito bem o verão do ano passado. Apesar da pandemia, depois quando abriu, junho, julho, agosto e setembro, eu trabalhei muito bem, eu e todas as casas e os restaurantes. A senhora não sentiu uma diferença, então, dos outros anos para o ano passado? Aqueles meses em que trabalhei, não. Como este ano. Eu este ano, desde que abri as casas em junho, trabalhei até ao fim de outubro. E só o mês de outubro, eu também fechei ali quase 15 dias, mas só o mês de outubro é que teve ali uma pequena quebra. Mas junho, julho, agosto e setembro foram seguidinhos. Foi muito bom. E mesmo os restaurantes, eu ainda vejo agora pelos restaurantes que nota-se que mesmo durante a semana, aos almoços, aos jantares não, mas aos almoços que ainda há muita gente. E a senhora não tem mais o restaurante? Eu tive o restaurante 35 anos, foi eu que abri o restaurante, esteve lá 35 anos, e mais o marido e a filha. Entretanto, a filha também estudou, não é? Licenciou-se. Depois quis ficar a trabalhar noutra área, mas vinha aos fins de semana, enquanto estudante e enquanto licenciada já trabalhava, mas vinha-nos ajudar ao fim de semana e nas férias. E então, depois já era muito. Depois decidimos que já não dava nem para ela, nem para mim, já não dava, porque 35 anos de cozinha é muito pesado, é muito duro, é mesmo. Pronto, e então dei à exploração a um rapaz aqui de Soares, um senhor que estava em França, também trabalhava na área, no ramo, estou muito satisfeita, ele está a fazer um bom trabalho. E pronto, eu relaxo mais um pouco. Digo como alojamento, tenho um bocadinho de agricultura, um quintal, muito jardim, muitas essas coisas, alguns animais, e passo o meu tempo. E acha que essa sua dedicação ao quintal, ao jardim, aos animais, vem do seu passado junto da natureza? E Sim. Teve influência nessa... Sim. Eu sempre, mesmo quando estava no restaurante, os bocadinhos que apanhava, os poucos, era dedicado à horta, sim, sempre teve horta, mesmo para o restaurante, muita horta até, e muitos animais, eu criava muitos animais, e que depois, contra tudo e contra todos, eu gastava no restaurante e deliciava os clientes com bons cozidos, bons arroz de cabidela. É assim, Soajo não é uma terra de gastronomia muito rica, não era uma terra de gastronomia muito rica, porque todas as aldeias tinha é uma gastronomia com muita qualidade, mas não muito rica em pratos.
Portanto, em Soajo, o mais comum era as pessoas matavam um porco, quase todas as famílias. Depois faziam o sarrabulho, que é um prato delicioso, e sarrabulho à moda de Soajo não há em mais lado nenhum. Que eu fazia no restaurante, que eu depois fui buscar. Então esses não eram pratos, não eram eram pratos ricos sem ser de grande não eram pratos ricos em culinária, eram pratos ricos em sabores e em produtos, não é? E então eu fui buscar esses pratos. E o sarrabulho faz toda a diferença. Inclusive tem um cozido de carnes frescas que não se vê em sarrabulho nenhum. O sarrabulho normalmente é o arroz, os rojões e o sarrabulho de Soares tem um cozido de carnes frescas, que é muito bom. Depois tinha o cozido, que leva feijão vermelho, quase nenhum cozido leva feijão. O cozido à moda de Soares leva feijão vermelho. Era feito com carnes de porco, quase à base de carnes de porco. Lá parecia um bocadinho de carne de vaca ou qualquer coisa, mas era mais enchidos e carne de porco. E depois tinha os galos, as aves de capoeiro. O caldo de leite, que era feito com leite e farinha, que era muito bom. Ainda se faz, ainda há gente que faz, e eu às vezes também ainda faço. Havia o bolo da lasca, que era feito, era um pão de farinha que não era lébeda, a farinha amassada, sem fermento, mas com farinha milha, centeia, e amassavam e punham numa lasca, que está ali uma lasca, ali na lareira, que era punham a aquecer ao lume. Ela depois, quando estava muito quente, punham o pão em cima e depois punham virado para o lume, e iam virando e ele cozia ali com o calor do lume, não ia ao forno. Era o bolo da lasca. Também tinham papas de leite. As papas de leite eram umas papas muito grossas de farinha de milho com leite, com água, e depois então é que se tirava para uma tigela e fazia-se uma cavidade no meio e deitava-se leite cru. À medida que se ia comendo, ia-se deitando leite cru e ia-se comendo. Pronto, tinha assim. Depois havia muita res, muitas cabras e ovelhas, e também matavam algumas cabras e também faziam um bocado de parte do consumo. Algumas cabras que já estavam a ficar mais velhas ou que não pariam ou qualquer coisa, eles matavam para consumo. E então fazia um prato que também só se faz em Soajo, que era, ou pelo menos, que era afogado. Afogado, que era feito com os miúdos da cabra. Portanto, depois mais tarde foi substituído pelo cabrito, não é? Mas na altura era cabra, que era para render muito, tinha que ser um animal maior. E com alguma carne de porco, e depois chegava feijão, massa, uma batatinha, e depois afogava-se com pão. Por isso daí o nome afogado. Afogado. Muito forte. Era um prato que eu depois repesquei e fazia no restaurante. Quando fazia cabrito, eu fazia sempre afogado. E as pessoas gostavam. E eu já tinha clientes que me perguntavam pela massinha. Depois levam uma massinha de cotovelo. Pronto, depois era o pão milho. A broa de milho também era sempre muito bom. Umas pessoas faziam melhor do que outras, mas era sempre um bom alimento. Muito leite, havia muito leite. Faziam a manteiga de cabaço. A manteiga de cabaço era era o leite batido dentro de uma cabaça do vinho, que devem andar por aí algumas agora, aí na cozinha, e depois batiu-na no joelho e ficava com aquela nata batida dentro. Tiravam-lhe o soro e tiravam aquela nata, e depois era fervida, faziam uma manteiga muito boa.
que era manteiga do cabaço. Sim. Pronto, tinha assim uns pratos mais ou menos. Depois era muita sopa, sempre o caldo que eles chamavam caldo, né? Que era caldo mesmo. Com muito feijão, havia muito feijão, muito milho. E Soares era uma terra muito rica de milho, daí que há muitos espigueiros, porque Soares tinha uma cultura de milho muito, muito, muito grande. Porque o milho servia de moeda de troca para tudo também. E até às vezes não cultivavam outras coisas, como batata ou até grandes hortas, porque elas queriam mesmo era o milho, que era porque o milho servia-lhe de moeda para comprarem o resto das coisas que precisavam. A roupa, porque andava a senhora a vender roupa por as portas, a louça, as sardinhas, tudo se comprava com milho. Aquilo era milho medido à tigela, ou ao quarto, ou à rasa, conforme fosse. Portanto, o meu pai foi ele que construiu aquela casa, acompanhou a construção daquela casa já. Portanto, há 72 anos que isso aconteceu, porque eu tenho uma irmã que veio para ali muito pequenina e ela tem 72 anos. Portanto, construiu a casa e todo o envolvente. O envolvente que implicava um quintal maravilhoso, com muita água, tanques de água, umas minas, uma coisa muito bem feita, tudo muito bem morado, um viveiro para plantação de árvores, portanto, eles repenicavam ali as plantas para depois transplantar para o monte. Muito jardim, muitas sebes, muito jardim, olha, tudo muito bem arruado, escadas de pedra de umas ruas para as outras, aquilo era muito, muito, muito bonito. A floresta na parte das corgas, das partes úmidas, tinha folhosas muito bonitas, normalmente ou castanheiros ou carvalhos ou bétulas, mas ali na zona havia muitos castanheiros e ainda há alguns. Depois nas zonas mais pobres, de terreno mais pobre, pinheiros, muitos pinheiros. Mas toda a base da Serra de Soajo estava envolvida em pinheiros e em floresta, que era uma coisa maravilhosa. Eu fico um bocado chateada, olha, não sei, chocada, triste, faz-me moça mesmo. Como depois, desde que aquilo estava tudo tão bem feito, tudo tão bem preservado, tudo no auge de começar a produzir, no auge de começarem a fazer cortes de madeira que era tão bom para toda a gente, para as freguesias, para o Estado, para todos, acabaram por quase abandonar e deixar que viessem os fogos e que levassem tudo, porque foi assim um bocado, quase, eu ia dizer mesmo que ficou um bocado ao abandono. As florestas ficaram um bocado ao abandono. Porque quando meu pai esteve lá à volta de 30 anos, nessa casa. Nunca a floresta ardeu. Nunca. Já tinham feito um corte, depois a floresta estava preparada para fazer mais cortes, se possível, e até era bem feito, porque iam desbastando, e nunca a floresta tinha ardido. Passados pouco tempo, meu pai saiu, porque depois os guardas florestais começaram a sair, porque começaram-se a reformar, não foram substituídos por outros mais novos. As florestas arderam todas. Não foi só o cantão do meu pai, a floresta já era dividida a cantões, cada guarda tinha um cantão e uma casa. Soajo tinha, sei lá, para aí, não sei bem precisar, mas tinha para aí 4 ou 5 cantões que pertenciam a Soajo. E ardeu tudo mesmo. Ficou ali uma parte das folhosas
e pouco mais. E depois houve alguns sítios, recuperou-se, porque depois ficaram nas sementes e os pinheiros voltaram a nascer, mas passados anos voltaram a arder. E eu não encontro explicação, muito sinceramente. Olha, eu que nasci naquela casa, eu nasci mesmo naquela casa, e que vivi lá, e que vi aquilo tudo nascer, e como aquilo foi tudo cuidado e preparado e conservado, como é que depois conseguiram abandonar e deixar que tudo se destruísse? Destruiu-se a floresta, que veio o fogo, levou tudo, porque foi mal estruturado, não é? Não havia um plano como devia ser, ou sei lá, não faço ideia nenhuma, porque eu não sou isso, não sou técnica dessas. Mas a casa destruiu-se toda, está no chão, destruíram o envolvente da casa, foi destruído, depois começaram a vandalizar, começaram a levar pedra, porque tudo era em pedra, muros, tudo muito bem feito. E aquilo está, olha, eu fico muito triste, vou lá de vez em quando mandar a minha choradela porque fico fico mesmo emocionada quando lá chego, acredito. Não sei quem se deve responsabilizar, não sei mesmo. Mas eu acho que não tinha que acontecer, não tinha. Não, porque a nossa serra é muito bonita e agora é muito bonita e toda a gente fala da serra como uma beleza, e mas já viu esta serra cheia de árvores, esta serra florestada como ela estava, tão bonita, com aquelas casas ali no meio, com aqueles arranjos ali, que não era difícil, eu não sei, se calhar se dessem a casa a uma família que soubesse cuidar daquilo, ela ia para lá e cuidava daquilo, não é? Não precisava de ir aquilo ao abandono, assim, sem jeito nenhum, não. Eu não encontro explicação, porque se é para fazer a obra, e diziam assim, pronto, é muito investimento, é muito dinheiro, ou não se der, pronto, não é rentável. A obra estava feita, era só mesmo aguentá-la. Não era preciso mais nada. É evidente que depois, nessa altura, havia também umas brigadas de incêndios. Cada concelho, era mais ou menos assim, cada concelho tinha uma brigada de incêndios, que implicava 24 homens, acho eu. Na altura tinham um meio de transporte e depois havia sempre comunicação através de rádios portáteis e demais. E então, quando o fogo pegava, essas brigadas intervinham já. Se achavam que não conseguiam porque o fogo começava a levar já alguma dimensão, pediam às outras brigadas que os viessem ajudar, e eles vinham, juntavam-se 2 ou 3 brigadas, às vezes num fogo só. E era muito mais fácil. Eu lembro que, por exemplo, na altura havia uma mata aqui muito, muito importante para o Parque Nacional, que era a Mata do Cabril. Eu, por curiosidade, cheguei a ir à Mata do Cabril, pedi ao meu pai para ir à Mata do Cabril. E aquilo é realmente uma mata linda, um carvalhal com árvores de outros não eram só carvalhos, mas linda. Eu vi lá árvores que nunca tinha visto noutro sítio no Parque Nacional. Mas era difícil acesso, era difícil lá andar pelo meio, pronto. Então sempre se juntava 2 ou 3 brigadas quando pegava fogo perto da Mata do Cabril. E eles conseguiram aguentar a Mata do Cabril até, eu acho que a última vez que ela ardeu quase toda foi em 2010. Foi assim. Vai levar o resto. Que era uma mata importantíssima para o Parque Nacional. Muito, muito, muito bonita. Tinha uma mata ali perto, também aqui junto à Serra de Soares, mesmo na Serra de Soares, que é em Cabreiro, que era o ramiscal, nós chamamos o ramiscal,
que era uma mata de azevinheiros, uma corga, aquilo é um rio, um riacho, e toda a corga e depois a parte dos laterais estavam cobertas de azevinheiros. Não imaginam mesmo o que é ir aos azevinheiros, o que era ir, quando eles, isto há 30 ou 40 anos, quando eles estavam todos com as bolinhas vermelhas perto do Natal. Era a coisa mais linda, porque era uma lesíria, não era meia dúzia, eram centenas ou milhares de azevinheiros, enormes, todos vermelhos e verdes. Aquilo era lindo de morrer. E isso ainda existe? Não existe nada, existe lá meia dúzia deles. Pois é isso. E aquilo era... O meu pai ia na altura do Natal, as pessoas ali à volta, das freguesias à volta, dos lugares, iam cortá-lo para vender nos Arcos, no concelho, vendiam vendedores quaisquer que vinham lá do Porto, ou de Lisboa, ou de Calhaço. E eles vinham ali carregar umas carrinhas e o meu pai quase chegou a lá dormir, porque eles iam roubar o azevinho de noite para guardar o azevinho. E este sacrifício todo não valeu a pena. Pois não, era muito orgulhoso, sim, era muito orgulhoso do trabalho que fazia e gostava de fazer tudo muito bem, e era muito, muito pontual e muito cumpridor e tudo. Mas eu agora, e eu levava-me às vezes, porque eu era muito curiosa, eu gostava muito do monte. E então ia com ele aos azevinheiros, foi algumas vezes, porque eu tinha mesmo a curiosidade de ver aquela corga de azevinheiros. Mas agora fico a pensar, não sei se valeu a pena levantar-se tantas vezes às 6 da manhã ou 5 para... Não é? E quando seu pai saiu daqui, ele foi para onde? Meu pai reformou-se e foi para Vieira de Minho. Os pais eram de Vieira de Minho. Daí ele depois veio para aqui por causa de ser guarda florestal, não é? E deram-lhe então aqui esta parte. O meu pai chegou a estar em Vieira de Minho, de guarda florestal, na Serra da Cabreira, mas depois começaram a florestar esta zona e então ele veio para esta zona florestar aquele cantão lá então e construir a casa, assistir à construção da casa, que ele depois habitou durante 30 e tal anos. E essa transformação ele não viu? Depois não viu tudo, viu alguma coisa sim, porque meu pai depois ainda durou alguns anos, 10 ou 15 anos, depois de sair daqui, de sair daqui, porque ele quando saiu daqui tinha à volta de quase 70 anos. Sim, ainda viu. Não tanto, porque depois isso também foi acontecendo, não é? Não foi assim quase tudo de uma vez. Mas sim, começou mesmo a se degradar, assim, não sei, olha, não faço ideia. Eu acho que o Parque Nacional aí falhou um bocado. Lá as FIAs, os colaboradores, os técnicos, essa parte falhou um bocado. Acho que deviam, porque as aldeias as pessoas que vivem nas aldeias são pessoas que não estão sensibilizadas, uma grande parte, não é, para estas coisas, mas também não são indiferentes, não é? Claro. Se daqui acharem que há algum conforto para o lado delas e algum bem-estar, e eu acho que as pessoas colaboram e que partilham e que participam. As pessoas acho que têm que ser sensibilizadas, acho que têm que ser informadas, e não se passava muita informação, não se sensibilizavam muito as pessoas para o que estava a acontecer, ou para o que podia acontecer, ou para o que podiam fazer. Não, eu acho, eu que depois, já como digo, enquanto esteve
em Entes Solteiros. Tentei sempre, era bastante curiosa e tentei sempre saber o que se passava. E depois vim para baixo, para Soajo, e como estava numa casa comercial, e até na altura foi o primeiro restaurante que abriu em Soajo, e primeiro até tínhamos um espaço grande de café, porque havia muita gente, e onde quase nunca estava vazio, era onde se conversava e todas. E não havia grandes conversas vantajosas acerca disto. Não havia, não. Soajo, na altura, vivia. Na altura, as pessoas ou imigravam, os homens, normalmente, imigravam, o que nós dizíamos imigrar, que não era imigrar, mas faziam a primeira imigração para Lisboa, que iam trabalhar de padeiros, muitos, depois uns levavam os outros para Lisboa, Barreiro, Moita, aquela zona ali, e depois alguns ficaram a trabalhar na panificação e alguns até fizeram bons negócios. E outros depois iam para o estrangeiro, quando eram mais os rapazes que chegavam aos 17, 18 anos, iam para o estrangeiro. Outras vezes os pais já lá estavam, no estrangeiro levavam-nos até às vezes mais cedo, com 15 ou 16 anos. E então, sim, as pessoas aqui viviam praticamente da imigração. Soajo vivia da agricultura e da imigração depois, mais tarde. Nessa altura ainda havia muita gente a trabalhar na florestação, nas florestas, muita gente, que também foi, na altura eles ficaram privados de muitas coisas quando veio a florestação, porque Soares tinha muitos animais e depois havia zonas em que os animais não podiam entrar, porque senão comiam as árvores. E então eles ficaram um bocado muito restritos, com pouco espaço para os animais que tinham, porque tinham que jogar mais para a parte de cima da serra, porque a parte de baixo da serra foi toda florestada. Mas, no entanto, eles até aceitaram melhor, porque acabaram por ter alguma mais-valia, porque as pessoas iam trabalhar para a floresta numa altura em que não havia para onde ir trabalhar aqui na zona, não é? Não havia indústria, não havia mais nada, era a agricultura, quem ia trabalhar para a agricultura, ou se não, então é como lhe digo, tinham que ir trabalhar para Lisboa, e depois emigrar para a França ou para a América ou para outro país qualquer. Então, naquela altura que apareceu a florestação, sim, foi muita gente trabalhar para a floresta. E mesmo raparigas, muitas, porque normalmente as raparigas não saíam. Os rapazes eram os que iam para Lisboa ou que iam para a França, as raparigas não, as raparigas ficavam com as mães. Mas depois, quando veio a floresta, as raparigas iam trabalhar para a floresta. E iam contentes porque arranjavam um dinheirinho para comprar as roupas delas. E foi ali durante muitos anos, e havia, porque trabalhava muita gente na floresta. Eu recordo-me na zona do meu pai, no cantão do meu pai, chegarem a trabalhar perto de 100 pessoas. Não eram todas de Soajo, não é? Mas havia depois os outros cantões que eram logo a seguir, que era o de Adrão, do lugar de Adrão. Havia outro de Paradela, e toda a gente tinha pessoal da zona a trabalhar. Na altura foi uma mais-valia. Tenho muita noção, mas eu ouvi dizer que ali, perto do 25 de Abril, por ali, na zona havia à volta de 5.000 pessoas. Não sei, não lhe sei dizer. Eu sei que, acho que os censos de 2011, que foram de 1.000 e tal pessoas, mas os de agora, de
2001, que já foram de 600 e tal. Sim, tem-se perdido muita população. O 25 de Abril aqui não se lhe deu assim. Quem deu mais importância ao 25 de Abril foi algumas pessoas que estavam fora, imigrantes que estavam fora, e que estavam mais bem informados, que tinham alguma noção do que realmente era o sistema do Estado Novo e o que era a Revolução e dessas coisas. A maioria das pessoas não deram assim tanta importância, uma parte das pessoas. Depois, quando notou-se mais, por isso eu disse que o Parque Nacional talvez não aparecesse na melhor data. Porquê? Porque apareceu 3 anos antes do 25 de Abril. E então, esses 3 anos foram... nada aconteceu praticamente, porque era a continuação dos serviços florestais. E as pessoas quase nem se aperceberam. Mas depois veio o 25 de Abril, as pessoas já começaram a ter algum poder económico, porque começou ali, foi um bocado o auge da imigração francesa. E então começou a olhar para o Parque Nacional ali já como um estorbo, alguma gente. Tanto é que se ainda conversar hoje com algumas pessoas, para eles o Parque Nacional foi um estorbo, porque não podiam ir à caça da mesma maneira, porque não podiam construir da mesma maneira, porque pronto, ficaram ali com alguma dificuldade de fazer o que eles queriam, que isto ninguém faz o que quer em lado nenhum, não é? Mas pronto, eles queriam estar um pouco... Pronto, e daí aí às vezes começaram a aparecer algumas controvérsias que não, e algumas um bocado teorias da conspiração que não colaboravam muito bem, não é? E que não estavam. Mas nunca foi assim uma coisa muito... nunca foi muito desordeiro. Isto era mais um bocado conversa de café ou qualquer coisa, mas depois não passava muito para fora daqui. Não passou. E depois as pessoas continuaram, é como digo, a vida delas continuou a ser não a mesma, continua sempre a progredir, mas nelas porque aqui não havia grandes funcionários do Estado, não havia indústria, não havia... Portanto, não fez muita diferença, está a ver? As pessoas tiveram que continuavam a vida delas como até então, não é como até ali, porque continuavam a emigrar, continuavam a trabalhar na agricultura, continuavam a procurar as que não queriam emigrar, que havia sempre aqueles que não queriam emigrar, não é? Ou aquelas, depois as mulheres também já começaram a emigrar. Começaram a procurar um trabalho aqui ou ali, ou mais no concelho, ou mais fora dele, mas não houve assim muita... As transformações não houve. A agricultura, enquanto se fez, e quando se não fez, acabou. É o caso. Acabou. A Soares atualmente praticamente não tem agricultura. Tem boas explorações de gado, sim, portanto, dedicar-se um bocado à pecuária, mas a agricultura em si, não. Os campos estão completamente ao abandono e quase nada se cultiva em Soares, não é? Algum vinho, 2 ou 3 pessoas a produzir algum vinho, uma até é produtora de vinho, e depois muito pouco. Mas agora sim, de animais, sim, vão para a serra, porque agora a serra está toda por conta deles e sim, funciona. Os rebanhos de cabras e ovelhas agora também já deixou há uma ou outra, ou nada de especial. E portanto, a agricultura foi. Também não há gente para trabalhar na agricultura, não é? A gente é muito velha. Os novos querem não querem, não é? E procuram outra coisa, é normal.
embora alguns também estejam já ligados à pecuária, essas coisas assim, que são mais rentáveis, não é? Agricultura, outras coisas. Agora, a agricultura em si, não. Não, temos então um rapaz que tem tem uma exploração com a vinha e pouco mais. Depois o resto é para entreter. Uma batatinha. É para entreter. E a economia hoje, então, aqui é mais do turismo e da pecuária? Sim, sim. Depois, então, em 90, mais ou menos nos anos 90, as pessoas começaram então a aparecer os primeiros turistas em Soajo. Já tinham aparecido e continuaram, estava o turismo a crescer. E então as pessoas começaram a apostar na recuperação das casinhas para o turismo. Foi muito bom e foi uma mais-valia. Porquê? Porque restauraram as casas e de uma maneira muito bonita, muito bem restaurada, sem estragar a traça das casas e ficaram as casas muito bonitas e rentabilizaram, não é? Os quiseram. Houve pessoas que até só arranjaram as casas e não puseram as casas a rentabilizar para o turismo, portanto não... E essa parte foi muito vantajosa. E foi na altura que nasceu então o tal grupinho das casas de turismo da aldeia. A partir daí sensibilizou muito as pessoas, porque as casas ficaram engraçadas, foi o caso desta, e depois as pessoas então mudaram ali um bocado, alteraram um bocado a ideia da arquitetura e da renovação das casas, porque até ali foi assim uma coisa que também o Parque Nacional teve muita culpa, porque houve coisas que não se deviam deixar fazer e fizeram coisas, botaram casas abaixo tão bonitas e fizeram outras sem jeito nenhum e fez-se coisas muito, muito más. Como esta que nós acabamos de ver. Sim. Foi feita no tempo do Parque Nacional. Então, depois começou-se... E agora as pessoas já são muito sensíveis à recuperação das casas, já tentam todas manter as traças, mesmo que façam alguma coisa de novo, não destoar muito, ficar ali... sim, eu acho que agora que há coisas que já não lhe podemos acudir, há outras que há outras que ainda se consegue fazer alguma coisa. Eu vou lhe dizer, eu adoro, eu estou muito contente com o parque, muito contente, adoro viver no Parque Nacional, adoro viver. O Parque Nacional é um carimbo que vende, não estejam cá com dúvidas, ninguém tenha dúvidas disto, isto é verdade, vende cá dentro, vende muito mais lá fora e vende mesmo. Por isso eu estou muito feliz por viver no Parque Nacional, eu estou muito feliz. Por várias razões, mas esta é uma delas. Não é só por eu viver no meio da montanha, gosto muito, é porque realmente o Parque Nacional é procurado, é uma marca que vende, as pessoas vêm cá para visitar o parque. Há estrangeiros que vêm aqui, vêm a Portugal. Eu tenho clientes que vêm a Portugal ou vêm a Soajo, vão a Braga e Guimarães, passam no Douro e vão-se embora, ou fazem ao contrário. Vêm pelo Douro, passam em Braga e Guimarães, vêm para o Parque Nacional, mas vêm até às vezes, assim, 8 dias para o Parque Nacional, estão 3 em Soajo, 3 no Gerês, 3 em Melgaço, porque são 5 concelhos, não é? E vão-se embora. Nem vão lá para baixo, nem vão a Lisboa, pronto, vêm noutras alturas, não é? Não quero dizer, não estou, pelo amor de Deus, aqui a desvalorizar outra parte do país, nem pensar. Mas não estou, porque eu conheço alguns sítios e são todos eles muito bonitos. Agora, ele veio muito de propósito por causa do Parque Nacional. Essa empresa começou a vir para Soajo, que era uma empresa inglesa, veio muitos anos
e que eu recebi muito bem, e que eles ficaram muito sensibilizados por eu receber, porque nem tinha condições para o receber, eu fazia de tudo para receber bem, e eu conseguia. E eles vinham praticamente fazer o Alto Minho, implicava o Parque Nacional. Começavam em Melgaço, começavam em Valença e passavam a Melgaço, vinham por Castro Laboreiro, vinham pela Peneda, vinham para Soajo, de Soajo iam a Ponte de Lima, de Ponte de Lima iam para o Porto e iam-se embora. Assim, além de vir pelo parque, de vir pela natureza, as pessoas vêm também por ser uma aldeia e pelas pessoas que tem aqui? Eu acho que pelas pessoas que não vêm. Não quer dizer, as pessoas não são más pessoas, mas são boas pessoas, recebem bem, Soares recebe muito bem, as pessoas são simpáticas, são muito acessíveis, gostam de ajudar, mas eles praticamente não conhecem, eles vêm mesmo pela serra, vêm pela gastronomia, que é muito rica, agora é muito rica, temos produtos muito bons, temos em Soares 3 restaurantes que estão a trabalhar muito bem e são muito bons. E temos outras estruturas mais pequenas, uma tasca ou duas, cafezinhos, padarias, temos um bom pão de ló, temos várias coisas, temos um bom bolo de mel do restaurante Videira, que foi eu que inventei, há 40 anos, temos assim muitas coisas boas, temos bom mel, temos vinho razoável, pode ser que é muito, mas temos vinho muito razoável, temos mel, temos assim umas coisas e as pessoas vêm também por a comida. E é muito farta, a mesa é muito farta e depois porque, por exemplo, o caso de Soares, mas agora já quase das aldeias maiores, que sejam Castro Laboreiro, que sejam, tem alojamento, tem uns alojamentos muito razoáveis, dentro de uma aldeia até se pode dizer que são bons. E depois tem bons trilhos, bons riachos, boas lagoas, tem muita história para quem quer descobrir mais um bocadinho, ir um bocadinho mais longe. E sim, Soares é uma terra com muita história, se quem quiser procurar mais alguma coisa, passar mais um pouco de tempo, consegue. Eu já tenho tido clientes que estão cá 8 e 10 dias, assim. E eu, se calhar, aborrecia-me numa terra que não fosse a minha. Mas eles, no último dia, parece que estão a começar. É um meio que, apesar de ser pequeno, eles conseguem ter aqui o básico do que necessitam, não é? Tem boa comida, tem alojamento, tem boas caminhadas, tem... A natureza tem contribuído em tudo. Claro que sim, claro. Temos boa carne, porque a natureza ajuda, não é? Porque as vacas andam no monte. E sim, bom mel. E sim, a natureza, pelo amor de Deus. É o que nos move. Sim, esta casa é uma casa à volta de 1700. Então era da minha sogra, era da mãe da minha sogra e já talvez da avó da minha sogra. Depois nós herdamos, então depois recuperamos. E depois foi das primeiras casas, então, que foi aprovada para o turismo. E a partir daí comecei a alugar e correu muito bem. E foi uma maneira de... Eu tinha que arranjar a casa, não é? Recuperar a casa, rentabilizá-la. Eu tinha que a vender porque eu não precisava dela para morar. E também não valia a pena ter a casa assim. E isto era um molho de pedras que ninguém dava nada por ela. Mas depois ficou uma casa muito bonita. E então foi uma ideia muito boa, porque lá está, a partir daí começaram a aparecer outras casas, porque isto nas aldeias é um bocado assim. Se eu faço uma coisa e aquilo é rentável, as pessoas tentam copiar. Mas em qualquer coisa, imagina uma época em que há 40 anos, por exemplo, um pouco tempo depois de eu chegar aqui,
as pessoas, vieram muitos imigrantes assim já mais maduros, que é que se eles lembraram de comprar umas colmeias, arranjar ali um hobby de apicultores. Então não faltava mel em Soajo e toda a gente tinha uma dúzia ou duas de colmeias e pronto, e foi assim. Depois os amigos todos compraram, todos. Passado algum tempo, aquilo acaba, estas coisas depois acabam. As casas felizmente não acabaram, mas estas coisas em que as pessoas vão assim um bocado atrás umas das outras, depois acabam. Quem diz isso, depois umas plantações de vinha, que depois duraram uns anos, depois também acabaram, mas fizeram-se muitas, eu também fiz uma, mas depois, pronto, deixou de ser rentável, porque deixei de estar no restaurante, e então já não era rentável eu vender vinho, as uvas à adega, porque davam muito trabalho e não compensava. Então, portanto, acabou. Mas, por exemplo, o caso das casas não, continua e continua. Não é? Há pessoas a investir, a comprar casinhas para recuperar para o turismo, sim. Então, e a senhora também estava falando que a senhora não tem mais só essa. Não, eu tenho uma casinha numa quintinha, muito gira, que era uma casa de branda. O que é uma casa de branda? Era uma casa de apoio à agricultura. Então as pessoas, onde tivesse uma parcela boa de terreno, construíam uma casinha. Porquê? Porque por baixo tinham os animais e para a parte superior. Então faziam uma cozinhinha para cozinhar quando andassem no campo, às vezes até tinham uma cama para dormir a sesta, ou para dormir quando fossem regado de noite, outras vezes dá para arrumar os alimentos dos animais, a parte superior da casa, pronto. E então eu também tinha lá essa casinha, e recuperei, aumentei um pouco, e está muito bonita. E depois já à volta tenho muita horta, muitas flores, muitas árvores, muitas coisas. E está muito bonita. E a senhora está recuperando outra também? Esta aqui a seguir, que também era das tias, do meu marido. E então, sim, agora estou a recuperar esta. E para fazer essas recuperações, a senhora teve algum tipo de apoio? Esta sim, as outras não. Mas esta foi recuperada no programa Líder, portanto que aquilo funcionava, acho que a sede era em Ponte Lima, que era a Adrila, criaram ali uma associação para movimentar então aquele dinheiro, e depois como foi uma maneira de terem aqui, recuperarem uma aldeia, porque havia bastante dinheiro a vir através desse programa, e depois, se começassem a dar alguma coisa a quem estivesse mais longe um pouco, sempre era mais fácil, não é? Do que estar a ficar com ele todo em Ponte Lima ou nos concelhos. Assim começaram a repartir e então chegou a Soajo. E foram eles até, a ideia foi deles, nós até nem procuramos nada. E nós na altura ficamos, mas pronto, dissemos, olha, não temos nada a perder, siga. Então, sim, conseguimos, depois até foi o meu marido que se meteu um bocadito nisso e conseguiu juntar ali 4 ou 5, eram 5 casas ou 6, acho que eram 6. E depois, entretanto, alguma saiu. Eram 6 e recuperaram-nas todas juntas, todas dentro dos mesmo programa e ficaram muito boas e foi uma mais-valia. Sim, eu aposto que Soajo vai ser sempre uma terra muito procurada, uma terra com muito turismo, uma terra que tem muito para dar, que tem muito para ver, que tem muito... eu só não... O que me custa mais o que me custa mais aceitar, ou nem aceitar, é encontrar
ou convencer-me que vai haver pessoas que estejam interessadas. Nem é que sejam capazes, que sabem. Já há muita gente que era capaz de fazer um bom trabalho, se quisesse empenhar-se. E sim, já há bastante pessoas licenciadas, já há pessoas que... Mas não sei se vão querer. Mas eu espero bem que esteja enganada. E espero bem que haja alguém que... isto tem... porque isto tem perdido também tem perdido muita gente, não é? E quando não há população é mais fácil fugirem os serviços, não é? Porque ter serviços numa terra que tem pouca gente também não é vantajoso. Mas temos perdido algumas mais-valias, algumas coisas interessantes que tínhamos, porque não somos muito interessados. Apanhamos ali aquela fase que eu disse, há 30 ou 40 anos, em que eu também comecei, e toda a gente começou, portanto, Soares naquela altura era um bocado, ainda era um bocado desconhecido, assim, para o meio. Não era desconhecido, que Soares nunca foi desconhecido, porque foi uma vila sempre com uma certa história. Mas não estava muito desenvolvida, não estava... E nós começamos a fazer alguma coisa e começamos a criar estruturas e começamos a trabalhar e fez-se aqui muita coisa e as pessoas uniram-se mesmo para pôr isto um bocado no mapa, como eu costumo dizer, mas agora não. Agora as pessoas... do milho, o espigueiro, ficou alguma coisa? Não, ficaram os espigueiros e foi muito bom. E ainda venderam muitos, mas depois a gente começou-se a zangar e começou a dizer, não pode ser, não se podem vender os nossos espigueiros. Pronto, os da Eira de Penedo não podem sair de lá, como devem saber, são 24. Mas os outros que andam dispersados por aí, que são muitos, deve haver centenas deles. Sim, depois houve pessoas que, é como digo, não havia agricultura, não tinham milho, olha, vamos vender o espigueiro, não é? Mas não, agora já pararam, que as pessoas começaram -se a zangar e disseram, não se podem vender os espigueiros. Pronto, mas os espigueiros estão vazios, não tem milho. Não tem milho, não. E festas? Tinham festas aqui na Tinham festas, permanece? sim, tinham umas festas durante o verão. Que é de 12 ou 11 a 15 de agosto. Sim, umas festas sempre muito bonitas, sempre com bons programas e sempre muita gente, porque no mês de agosto as festas têm sempre muita gente e vêm os imigrantes e agora já vêm os turistas também e tem sempre muita gente. Depois havia algumas festas que se perderam e que eram engraçadas. Por exemplo, que algumas nem eram propriamente festas, mas eram tradições que eram muito bonitas, que era quando havia a limpeza dos regos, das levadas. Soares tem uma levada muito bonita, muito bonita. Tem uma de que traz a água do rio, e então faziam a limpeza dessa levada todos os anos, ia uma pessoa de cada casa. E depois já divertiam-se muito. Eu nunca fui, nunca consegui ir. Mas a minha filha chegou a ir e divertiam-se muito, molhavam-se. Olha, era uma diversão. No São João também era muito engraçado, também usavam molhar as pessoas, faziam festas, faziam arcos, roubavam os arcos depois à noite de uns para os outros, porque aqui a Soagem não é dividido em lugares mesmo dentro, como as cidades em bairros ou qualquer coisa. Nós é lugar de Beiró, lugar de Riobão, aqui, assim vários lugares. E depois cada lugar fazia um arco ao São João, mas arcos enormes, muito altos.
E depois de noite roubavam os arcos uns aos outros, se não tinham que os guardar, não é? Ficavam ali toda a noite debaixo do arco. Não, e tinha algumas, ao carnaval também era muito bonito, as pessoas mascaravam-se com roupas antigas, com roupas das avós, com aquelas rendas na cara e depois com roupas das avós antigas, eram muito bonitas. E faziam cenas, teatros muito bonitos, casamentos, batizados, enterros, aquela coisa muito engraçada. Era muito bonito. E tinham várias festinhas durante o ano, depois mais pequenas. As grandes eram então em agosto, que ainda são. Depois, mais tarde, começou a aparecer, então, depois as feiras de artes e ofícios, que já é umas feiras organizadas pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, pelo Parque Nacional, pronto, que também se faziam todos os anos, que eram engraçadas, que isso variavam as datas entre julho e agosto, mais ou menos. E sim, faziam-se umas coisas engraçadas. Depois vem a Romaria da Peneda, que Soajo teve sempre muita ligação à Romaria da Peneda, porque antigamente os romeiros passavam em Soajo a pé e depois dormiam por aí, onde lhe dessem dormida, ou dormiam no largo, por ali, e faziam as danças à noite, e faziam uma certa diversão aqui. E sim, havia assim umas coisas. Agora essas coisas, partes assim já vão morrendo. Essas mais tradicionais já vão morrendo. Mas sim, era Soajo. E os bailaricos? Era muito rico em folclore. E é muito rico em folclore. Soajo é muito rico em folclore. Há dois ranchos folclóricos neste momento. Um em Vilarinho das Quartas, que é um lugar que pertence a Soajo, e Soajo mesmo, aqui na sede. E são ranchos muito bonitos. E com danças muito, muito bonitas. São. E o cancioneiro é? Sim, e é muito regional. Tem dois grupos de cantadeiras que cantam em grupo, à capela, muito bonito, que é o das fiadeiras e os outros é das cantadeiras mais do São João, mais normal. Mas cantam muito bem. Muito bem. Aquelas canções antigas, muito bonitas. Essas ainda permanecem. Agora ando assim um bocado, porque são velhotas e tal, tem um bocado de receio, não é? Sim. mas sim, ainda. Houve o grupo das fiadeiras, foi há 2 anos ou 3. Acho que fez 3 anos em março, que foram a Lisboa, ao Santa Maria, cantar, ao Teatro Santa Maria. Foram cantar ao Teatro Santa Maria. Olha, eu morar noutro lugar, eu às vezes quando me zango, digo, se tivesse 40 anos mudava-me de terra, mas se calhar não mudava. Se calhar não mudava. Eu não me vejo, muito sinceramente. O meu marido esteve no Canadá 17 anos, antes de casar, e quando nos casamos perguntou-me se eu queria ir para o Canadá. E eu disse-lhe que não é? Porque também tinha meus pais, tinha 2 irmãs, éramos muito chegados. Eu disse, eu tinha 24 anos. Eu disse, não, se calhar não, vamos ficar por aqui. E então, por isso, eu acho que não me via a viver noutro sítio, muito sinceramente, mesmo que às vezes não esteja muito satisfeita com o que acontece, com os acontecimentos, mas não, eu acho que não, eu acho que Soajo é um bom sítio para viver. Porque, olha, estamos muito, atualmente não temos muitos serviços já, mas perdemos o banco, perdemos autocarro há muito pouco, transportes públicos quase não temos, ou temos pouco, e perdemos muitos serviços. Mas também estamos perto dos Arcos de Valdevez, logo do concelho, que são 20 km.
Também, mais um pouco, também se chega a Viana. Para Braga é um bocadinho mais difícil, a estrada é um bocado mais fraca, mas também não é difícil lá chegar. E depois, aqui está-se realmente, a gente sente-se aqui realmente bem. Eu tenho uma filha que vive no Porto desde a faculdade. E ela, de 15 em 15 dias, pelo menos, tem que vir a Soares. Eu só não vem mais porque, pronto, tem outras coisas para fazer. Mas gosta mesmo de Soares, muito a sério. E eu também gosto. Eu gosto de viver aqui. Depois temos o essencial para viver, para se viver razoavelmente bem. Depois não é muito frio, nem é muito calor. Acho que sim, as pessoas aqui. Há muitas pessoas que vêm de fora e experimentam e gostam e ficam. Algumas depois têm alguma dificuldade em se integrar na sociedade. Mas porque, pronto, toda a gente tem a sua maneira de viver, não é? Mas gostam da parte da terra, de viver, da natureza, de muita água, muita... Sim, eu acho que sim. Não é caro viver na Soares, apesar de a maioria dos produtos terem que vir de baixo, como a gente diz. Não é caro viver em Soares. E sim, as pessoas são simpáticas e até quem quisesse ter um bocado de agricultura, é fácil arranjar campos, isso é de graça para cultivar, assim apareça quem queira. É para fazer uma horta, uma coisa qualquer, sim. E as pessoas gostam de ajudar. Parece assim, mas são simpáticas.